Olá, eu sou a Aline Magro e hoje a gente está aqui para um bate-papo muito importante, direcionado principalmente às mulheres. E eu estou aqui na minha frente com o Dr. Hélio, que ele é diretor e fundador da CDE, que é uma clínica hoje referência nessa parte de exames, inclusive, né? E hoje, com os canais de comunicação, que eu falo que veio, eles estão aí para nos ajudar, né? Trazendo informação, conteúdo, que é muito importante. E a gente vai falar de um assunto que eu acho interessante, que gera dúvida, sobre os tipos de exame que tem direcionado à mama, né? A mamografia. Hoje a gente ouve falar de ressonância, né, doutor Hélio? A ressonância da mama, a mamografia e tem também o ultrassom da mama, né? Uhum. Então, a gente queria entender qual a diferença entre cada um desses exames. Bem, Aline, a CDE realmente ele é muito voltado à saúde da mulher. É uma clínica que completa, que faz exames de imagem para todos os setores do atendimento médico, mas é muito voltado. A gente nasceu com a saúde da mulher e a gente é muito dedicado à saúde da mulher e Sim. especificamente à saúde mamária. Esse é um campo em que evoluiu muito nos últimos tempos. A mamografia, a ultrassonografia mamária e a ressonância magnética. Não existe um exame que seja melhor que o outro. Existem situações nas quais um exame será mais útil para a mulher, para aquele Uhum. momento da vida dela. Sim. Os exames para a saúde mamária, eles vão atender duas situações que são muito distintas. Que é aquela situação em que a mulher acabou de palpar um nódulo na mama, ela descobriu alguma coisa, ela precisa esclarecer. E ela precisa esclarecer geralmente de forma urgente. Se não houver urgência médica, há uma urgência emocional nesse esclarecimento. Sim. O que está acontecendo com ela? Sim. Essa é a paciente que a gente fala sintomática. E existe aquela paciente que não sente nada, ela faz seu exame de autopalpação, está tudo normal, mas ela vai fazer exames de imagem periódicos, no sentido de fazer o que a gente às vezes chama de prevenção. Prevenção. Não é propriamente uma prevenção, é uma detecção precoce. A gente não consegue prevenir o câncer de mama como a gente consegue prevenir, por exemplo, o câncer de pulmão. Para de fumar, que seu Sim. risco vai diminuir muito. Mas o câncer de mama, a gente consegue fazer uma detecção precoce. Com isso, a gente consegue tratá-lo com mais resultado e menos mutilação. Sim. E às vezes a gente chama isso de prevenção secundária. Popularmente a gente acaba falando prevenção, mas eu acho importante esclarecer que é a prevenção secundária. Sim, na verdade é que quanto antes for detectado, a gente tem a chance do nódulo não estar avançado, de crescer, né? E ter, igual você falou, um melhor tratamento, né? No mínimo essa chance aumenta bastante. Sim. Eu acredito que esse é um tipo de exame que o ginecologista vai direcionar a paciente, mas a informação, a gente saber o que é cada um, eu gosto muito de ter essa informação, Claro. de saber por que está pedindo. Então, quando que ele vai pedir, olha, faz para mim um ultrassom, faz para mim uma ressonância, em que casos vai diferenciar? Por que que ele vai pedir para mim uma mamografia e não um ultrassom da mama? Eu gosto muito que o paciente se informe. Eu gosto É, muito que o sim, paciente se interesse pela própria saúde e se informe, tá? Mas nunca esquecer que essa etapa de passar pelo ginecologista, ela não pode ser pulada. O sim, ginecologista é o seu médico pessoal e é ele que vai escolher isso. Eu não tenho nenhum preconceito contra a informação e a conversa e a decisão junto, tá? A gente ouve falar que a mamografia é o único exame que reduz a mortalidade por câncer de mama e é o exame a ser utilizado na prevenção, na uhum, detecção precoce do câncer de mama. De fato, é o único exame no qual foi provado que se uma população fizer mamografia, se expuser a exames mamográficos periódicos durante um tempo suficiente, a taxa de mortalidade por câncer de mama naquela população
vai diminuir. Tá? Não quer dizer que a ultrassonografia não tenha essa capacidade. Não quer dizer que a ressonância magnética não tenha essa capacidade. Mas a única que foi testada para esse fim, porque esses testes envolvem pesquisas que duram anos, investimentos imensos em pesquisa, a única que foi testada é a mamografia. Há prova de que a ultrassonografia melhore o resultado dessa detecção precoce quando ela é usada em conjunto com a mamografia. Entendi. Num grupo específico de mulheres, que são mulheres que têm a mama pouco transparente ao raio-x, à mamografia. Essa pouca transparência em medicina a gente chama de densidade. Então, mulheres que têm a mama densa. Densa ao raio-x, não quer dizer que palpa ela seja durinha. É densa no raio-x. Quando você vai olhar ela no raio-x, ela é pouco transparente. Nesse subgrupo de mulheres, a ultrassonografia melhora a taxa de detecção do câncer de mama, provavelmente melhora também o resultado da sobrevida e do tratamento menos mutilante. A ultrassonografia é amplamente utilizada hoje, muito difundida no Brasil. Campinas tem ótimos ultrassonografistas e é um método muito útil que deve ser utilizado. O senhor falou da periodicidade desses exames. De quanto em quanto tempo é necessário fazer, seria o ideal fazer esses exames? Essas recomendações, elas variam de acordo com quem está recomendando. Então, eu recomendo que cada pessoa siga a orientação do seu ginecologista. Tá? Basicamente, os órgãos governamentais do Brasil e também um pouco do resto do mundo recomendam que a prevenção através de mamografia se inicie aos 50 anos e seja repetida a cada 2 ou 3 anos. As sociedades de especialidades, Colégio Brasileiro de Radiologia, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomendam que esses exames sejam iniciados aos 40 anos e sejam repetidos anualmente. Tá? Não é talvez uma questão de necessidade. Se a gente fizer uma periodicidade menor, com intervalos mais curtos e começar antes, a gente vai detectar mais cânceres, mas a gente também vai causar as biópsias desnecessárias, angústia, custos. Então, fazendo o equilíbrio entre os prós e contras, entidades governamentais tomam um caminho e entidades das sociedades especializadas dão uma recomendação um pouco diferente. Tá? As duas são válidas, eu não vou entrar aqui em juízo de valor sobre qual é a melhor. Se você me perguntar o que eu recomendo para você, anualmente a partir dos 40 anos. Tá? A ultrassonografia ficou muito popular, como ela não tem irradiação, então ela ficou popular como sendo o exame de mama da mulher que ainda não fez 40 anos. Tá? Isso não é totalmente certo. Aí a gente não tem realmente, vamos dizer, na paciente assintomática, prova do valor da ultrassonografia. Ele é muito usado, a pessoa até se sente bem, fiz um ultrassom da mama, está tudo bem, vai para casa. Mas eu não sei se a gente está realmente ajudando, sabe? Eu acho que se a paciente tem um nódulo palpável, sim. Na prevenção, na moça antes de 40 anos, isso é duvidoso cientificamente. Tá? Acho que tem essa informação, né, a partir dos 40, de começar a fazer, mas é importante a mulher se tocar, sentir, ter esse auto... Sim. Isso quando está tudo bem, né? Sentiu alguma coisa, tem um sintoma. O nódulo palpável é o mais importante deles, às vezes alterações da areola do mamilo, que fica como com uma inflamaçãozinha que não sara, ou às vezes uma secreção unilateral em uma das mamas que também não sara. Essas coisas precisa ir no ginecologista, e aí vai fazer exames dirigidos ao sintoma, né? Aquela primeira situação que a gente tinha conversado. Sim. A gente tem que acreditar que não vai acontecer, mas não pode excluir. Então tem que estar sempre ali olhando, né, examinando, ter esse cuidado com o nosso próprio corpo, né? Claro. E nenhum médico, nenhum exame pode ser aplicado numa paciente
mensalmente, né? Sim, Sua própria mulher pode se sim. tocar mensalmente. E a hora de fazer isso é depois da menstruação, quando a mama está mais murchinha, está mais fácil de palpar. Quem for palpar uma mama sensível no período pré-menstrual vai ter sustos desnecessários às vezes. Sim, interessante. Eu senti já na minha mama, então eu tô sempre fazendo. Aí no meu caso, não sei, acho que por conta da idade, a gente faz ultrassom. Foi o indicado pelo ginecologista. Então a mamografia, por, entre aspas, uma obrigatoriedade, eu começo a fazer a partir dos 40 anos. Exatamente. E aí, pelo que eu entendi aqui, a mamografia, os outros exames, então, eles vão ser pedidos de acordo com o resultado de um para complementar o outro. Numa situação de prevenção, a mamografia, vamos dizer, seria o exame mais básico, e a ultrassonografia pode ser acrescentada, ela vai ter benefícios naquelas mulheres que a mamografia mostram que tem mamas densas, que são mamas pouco transparentes ao raio-x. Tá? Na situação do nódulo palpável, existem muitas evidências que mostram que a ultrassonografia talvez seja o primeiro exame para essa situação. Não é todo médico que concorda com isso, mas existem fortes evidências disso. Tá? E a ressonância, doutora Ellen, em que momento que ela pode ser pedida? A ressonância é um exame sofisticado, caro, e por isso, às vezes, ele é identificado como um exame melhor. Entendi. Tá? Como tudo na vida, ela tem prós e ela tem contras, e ela vai ser bem aproveitada se ela for bem indicada e bem interpretada. Tá? Ela não é uma panaceia. Panaceia, não sei se você sabe, aquele remédio lá que veio da Grécia que servia para tudo. Eu dou um remédio, cura de micose a câncer. Né? Ela não é uma panaceia para o caso da mama. Ela é uma coisa específica para ser bem usada por gente especializada. Tá? Entendi. Eu, às vezes, brinco, exagero, dizendo que se o ginecologista pensou em pedir uma ressonância para uma mulher, é porque ele devia estar encaminhando essa mulher para um mastologista, porque ele é um exame numa outra esfera... Em último caso, digamos assim. Uma outra esfera de especialização. Tá? A ressonância tem vantagens. Ela vê mais cânceres do que a mamografia e do que a ultrassonografia. Mas nem tudo que ela vê é câncer. Entendi. E com frequência ela gera uma insegurança, uma situação que a paciente precisa esclarecer aquilo. E é difícil esclarecer coisas que só aparecem à ressonância. A ultrassonografia é muito fácil, é muito acessível. Na ressonância, então, eu estando com o ultrassom na mão, se eu precisar fazer uma biópsia, alguma coisa, é tudo muito fácil. A mamografia é um pouquinho mais difícil, mas ainda tem muito recurso bem incorporado, bem disponível aqui em Campinas e quase que em todo o Brasil. Mas a ressonância não, uma biópsia orientada por ressonância magnética, a gente faz, mas precisa ter uma algo ideia, bem específico. Durante muito tempo a gente era uma das poucas clínicas no Brasil que fazia biópsia orientada por ressonância. E é bem mais desconfortável, bem mais dispendioso, tudo. Então, é um bom recurso para ser bem utilizado em situações específicas. Ela vê mais cânceres, mas por causa dos problemas que ela causa, ela vai ser uma briga que a gente vai comprar. Tá? Então, a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama. Quero saber o tamanho, quero saber se a outra mama está ilesa. Quero ter certeza. A ressonância é excelente nisso aí. É uma paciente de alto risco para câncer de mama, mas alto risco bem determinado. Não é assim, eu tive uma avó que minha bisavó teve câncer de mama aos 80 anos. Então, essas situações de risco, elas são avaliadas pelo ginecologista ou eventualmente pelo mastologista, e ele
estratifica o risco, coloca a paciente numa determinada categoria de risco, e se ela está naquela categoria, vale a pena comprar a briga de fazer a ressonância. Entendi. Porque ela vai incomodar Sim. algumas pessoas. Tá? Algumas situações mais bem específicas, já relacionadas a um câncer de mama que aparece na axila, não aparece na mama, então a gente chama isso de carcinoma oculto. Então, algumas situações muito específicas, a ressonância Que aí também ela deve ser vai, utilizada. sim. Mas fica a mensagem, não é porque ela é mais cara que ela é necessariamente melhor. Não é porque ela é mais tecnológica que ela vai resolver todos os problemas. Sim. Ela é uma boa ferramenta quando bem utilizada por pessoas especializadas. Tem muitas clínicas de ressonância magnética que oferecem ressonância de mama. E talvez não devessem, porque a gente precisa fazer muita ressonância para a gente ter experiência. Então, uma clínica que vai fazer 1, 2 ressonâncias por semana ou por mês, nunca vai atingir aquele grau de experiência. A gente que é uma clínica especializada em diagnóstico mamário, no CDE, fazemos biópsia há mais de 10 anos orientada por ressonância, que é o que vai dar para a gente o resultado final daquele diagnóstico que a gente deu. A gente faz seguramente 50, 60 ressonâncias de mama por semana. Eu não consigo olhar no espelho e falar assim, você tem bastante experiência em ressonância de mama. Eu sei que eu ainda estou aprendendo, crescendo. Então, fica outra mensagem. Se você for fazer uma ressonância de mama, vá a um serviço que tenha tradição em diagnóstico mamário. Sim. E vale a pena, talvez, se deslocar para uma outra cidade, alguma coisa. Não vá naquela clínica do bairro, naquela clínica... a não ser que ela tenha essa tradição. São informações muito válidas, né? Hoje, com a tecnologia, com os avanços que vêm a favor, né? Para ajudar, para prevenir, ou para até detectar com antecedência um câncer, como a gente falou. O doutor Hélio pontuou muito bem as diferenças de cada um, e você ter essa informação é muito importante, você saber o que você está fazendo. Então, adorei ter esse bate-papo aqui. Se você aí ficou com alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, coloque aqui que num próximo momento a gente responde ou até vem com um novo vídeo, porque acho que são muitas dúvidas, né? É um assunto que dá pra gente abrir um leque enorme, ficar uma tarde aqui batendo papo, conversando sobre isso. Obrigada. E vamos deixar aqui, né, doutor Hélio, um alerta para todas as mulheres procurarem o ginecologista com frequência, fazer o autocuidado, o exame de toque. E uma mensagem final, não esquecer, Aline, que a melhor tecnologia é o médico em quem você tem confiança, Sim. É o olho no olho, a empatia e o bom relacionamento com o seu médico, saber que ele se importa com você. Sim. Obrigada por todas que assistiram aqui o nosso vídeo.